Boa tarde, está no ar o seu programa jurídico aqui da TV Mix, o Primeira Instância. E hoje nós vamos falar sobre os impactos do novo Código de Processo Civil no processo do trabalho. Vamos também conversar aqui com o professor, mestre e juiz do trabalho, Luciano Ataíde, que vai falar também sobre conciliação trabalhista e execução. Professor Luciano Ataíde, eu quero primeiro lhe agradecer a sua presença aqui no Primeira Instância e já lhe fazer uma pergunta. Esse novo CPC, quais os impactos dele no processo de trabalho? Boa tarde. Boa tarde. Bom, é difícil avaliar a chegada de um código grandioso como o Código de Processo Civil, como ele vai impactar não só na justiça comum, mas também no processo e na justiça do trabalho. Mas a rigor, assim, é difícil também, e é importante, melhor dizendo, que não se acredite que toda a revolução que a gente imagina que a justiça precise se concentra ou é possível realizar através de uma mudança meramente legal. Eu acho que a justiça brasileira sofre de muitos bloqueios, muitos problemas, não só gerenciais, mas também de concepção da própria litigiosidade. Eu acho que a litigiosidade brasileira precisa ser profundamente debatida, mas um código não tem essa capacidade de transformar a água em vinho, não vai transformar uma morosidade de processos, um estoque que a gente tem de aproximadamente 60 milhões de processos, não vai transformar isso em um número administrável, ou pelo menos ainda que tivesse essa possibilidade, mas não seria em curto prazo. Então, eu não guardo ilusões que os impactos serão discretos se nós considerarmos a expectativa do cidadão brasileiro de ver uma justiça rápida. Agora, haverá aí o Código projeta alguns mecanismos, enfim, sugere a expansão do uso do mecanismo do julgamento de recursos repetitivos pelos tribunais. Uhum. Mas a gente viu mesmo que no STJ que esse recurso é um recurso que já está em vigor há alguns anos, isso não diminuiu sobremaneira os processos na Justiça Comum nem na Justiça Federal. Porque nós recebemos muitos processos. Veja, só na Justiça do Trabalho nós recebemos por ano 4 milhões de processos. 4 milhões? Professor? 4 milhões. Julgamos 4 milhões. Quer dizer, é uma taxa de julgamento incrível imaginar que 3 mil e poucos juízes julgam 4 milhões de processos por ano. Agora, nós temos um estoque de 4 milhões de processos. É dizer, nossa capacidade de julgamento dá conta do que chega. Julgamos realmente 100% do que chega. Mas não conseguimos julgar um estoque em igual monta. Ou seja, nós temos 4 milhões de processos em média de estoque e não conseguimos chegar lá. Então, isso na justiça comum é pior. Essa é uma relação até boa, porque nossa taxa de congestionamento é até menor. Na justiça comum, a taxa de congestionamento é muito maior. Chega a quase 70% da fase de conhecimento e quase a 90% na fase de execução. Então, os números que o CNJ tem acumulado nos últimos anos refletem a grande dificuldade que nós temos pela quantidade de processos. Eu não avalio que o novo Código de Processo garanta a solução para isso. Eu não sei em que momento ele vai dar a resposta para isso. Eu, de fato, talvez não é que eu seja pessimista, é que nós tivemos grandes reformas do Código de Processo nos últimos 20 anos e essas reformas não lograram resolver o problema da morosidade. Então, me parece que é razoável, estamos autorizados a pensar que também o novo Código não vai resolver por si só esses problemas. Agora, professor, o novo Código de Processo Civil, todo mundo fala, todo mundo comenta, né, que vai dar uma celeridade, tal, mas ninguém, assim, chegou a se pensar também, ou você já chegou a pensar num Código de Processo Trabalhista? Será que não seria uma saída para a Justiça do Trabalho ter uma reforma na sua legislação? O direito de processo ao trabalho realmente reclama uma atualização, porque é um texto com algumas poucas reformas nos últimos 20 anos, mas eu acho que ele reclama uma atualização. Eu acho que o nível de aplicação de direito processual civil é muito alto. Deveríamos melhorar. Não é que não haja projetos, até que há projetos. Especialmente, por exemplo, para a execução, há pelo menos 3 projetos na Câmara dos Deputados tramitando que melhorariam muito a execução trabalhista. Mas simplesmente eles não são aprovados. Porque todos os temas que envolvem processo do trabalho e procuram melhorar o perfil da justiça do trabalho, aumentar sua eficiência, esses projetos encontram resistência no Congresso. Há determinados segmentos aos quais não interessa uma justiça do trabalho dotada de
mecanismos mais céleres. O quadro não é pior porque, de fato, em alguma medida, nós aplicamos algumas novidades do processo comum. Mas o ideal seria uma modernização. Eu diria que há uma dificuldade hoje na aprendizagem do direito processual do trabalho, porque a CLT é um texto antigo, com poucas atualizações, ainda, por exemplo, fala de mandado de penhora como a inauguração da execução, coisa que já não existe mais no processo civil, não agora com o novo código, já antes. Então, assim, é uma arquitetura que a CLT tem de uma época do Código de Processo de 39, quer dizer, nós já vamos para a segunda grande substituição de códigos e nós ainda conservamos a CLT. Não é que ela é ruim, ela tem coisas, por exemplo, Robson, que o CPC atual não conseguiu copiar. Por exemplo, a execução é de ofício na Justiça do Trabalho. Independe de requerimento de qualquer parte, inclusive da parte exequente. Isso é algo, assim, de uma grande vanguarda, que o processo civil não conseguiu até hoje acompanhar. A execução, por exemplo, tem que ser requerida lá. Os recursos no processo do trabalho não têm efeito suspensivo. A apelação ainda tem efeito suspensivo no processo civil. Então, antes de comemorar o novo Código de Processo Civil, eu preciso ver que ele ainda conserva traços tradicionais do processo brasileiro. Mais conservadores. Né? Ele é bem mais conservador do que a CLT é. Então, eu acho que o problema da CLT é mais uma falta de sistematização normativa. Eu acho que um texto ainda muito precariamente, ele não é orgânico. Talvez houvesse essa melhora. Mas eu, sinceramente, acho que o momento é um momento ruim para se falar em avanços do processo do trabalho, porque o perfil do Congresso hoje é um perfil conservador. Então, é um perfil que não permite transitar facilmente as propostas de atualização do direito processual do trabalho. Além disso, o Congresso é feito por empresários, a sua maioria são grandes empresários, né? E, consequentemente, isso aí acontece um obstáculo para que alguns projetos possam passar. Mas a gente espera que, quem sabe um dia, né, professor? Quem sabe um dia a gente consegue isso. Agora, o processo do trabalho, por que a execução ainda é tão demorada, professor? Por que tem processo, tem 20 anos? Coisas Mas assim. não é a média, evidentemente que não é a média, não é referência. Eu, por exemplo, sou titular de uma vara bastante antiga, tenho um processo até mais antigos do que esse, mas são a minoria. Eu tenho a impressão que o processo do trabalho ainda entrega uma solução, uma resposta rápida. Mais rápida. Sim, porque a nossa taxa de congestionamento é a menor. Agora, não é uma rapidez que a gente imagina que seja o ideal. Uma das razões está na tradição jurídica judiciária brasileira. Então, se concentra muita mão de obra, há muita força de trabalho na fase de conhecimento, ou seja, aquela fase para dizer quem tem o direito. Então, o juiz está todas as manhãs fazendo audiência, na fase de conhecimento. E está depois recolhido no seu gabinete julgando sentenças, elaborando sentenças, na fase de conhecimento. Qual é o tempo que sobra para fazer a execução? Então, esse é o primeiro gargalo. Agora, se nós tivermos... Hoje, se num processo nós lograrmos fazer uma penhora eletrônica e conseguimos penhorar créditos em dinheiro na conta bancária do devedor, o processo é relativamente rápido. O processo demora quando nós temos empresas em dificuldades financeiras, quando nós não conseguimos localizar bem essa empresa ou quando há uma ocultação patrimonial. Ou seja, quando a empresa não funciona mais e os seus administradores ocultam patrimônio em nome de outras pessoas jurídicas, e realmente isso torna um processo um pouco mais complexo. Mas eu diria assim, numa palavra, que os processos são demorados, primeiro porque são muitos. Isso conta demais. Com certeza. E depois porque há uma baixa disposição para resolver esses litígios. Né? O pagamento voluntário é aquém do que a gente imagina e falta também, como disse, uma maior dedicação a essa fase do cumprimento da decisão. Embora que eu não digo isso com orgulho, porque, a rigor, ninguém dependeria de um juiz que penhorasse uma conta, um bem, para se pagar uma conta, uma dívida. Não, eu creio que o devedor deveria ter, primeiro, assentado que há uma obrigação moral de pagar. Então, uma vez decidido quanto é para pagar e que tem que pagar, ele vem e paga. Mas aí nós estamos transitando num terreno que eu tenho me dedicado bastante nos últimos anos a pesquisar, que é a relação entre a eticidade do padrão cultural brasileiro e justiça. Isso. Quer dizer, o brasileiro, de certa maneira, de forma mediana, atua com uma certa moralidade frouxa.
Então a gente não se incomoda de não cumprir a lei, a gente não incomoda, ninguém perde o sono porque tem um processo na justiça, enfim, isso tudo cria um ambiente desfavorável à efetividade das decisões judiciais. Ok, professor. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com a entrevista de Luciano Ataíde Chaves. Ele é professor, mestre e juiz do trabalho. Vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você sabe, primeira instância, o direito começa aqui. Até já. Estamos de volta com o nosso programa jurídico aqui da TV Mix, canal 27 da NET. Você também pode assistir a TV Mix pelo www.tvmixbrasil.com.br ou então você também pode ir no primeirainstância.com. Todos os vídeos, todos os programas também estão no site primeirainstância.com. Lá você vai encontrar todos os links para os concursos públicos, vai ficar bem informado. Você quer fazer um concurso público? Vai lá no Primeira Instância, você vai ter todas as organizadoras de concurso. Você também vai ficar a par da jurisprudência e de decisões dos tribunais de todo o Brasil. Vamos continuar agora com a entrevista com o professor, mestre e juiz do trabalho, Luciano Ataíde Chaves. Doutor Luciano, o senhor é titular da 2ª Vara aqui do Trabalho do Rio Grande do Norte. Como é que anda a 2ª Vara? Como é que estão os processos? Há uma demora ainda nesses processos? Como é que está o trâmite de um processo hoje na 2ª Vara? A 2ª Vara é uma das varas mais antigas da capital. Para que se tenha uma ideia, nós temos aproximadamente 2.000 processos novos por ano, mas temos uma execução de 5.000 processos. 2.000 novos por ano? Novos processos todos os anos. E ainda um estoque de 5.000 processos. E é porque a população brasileira não é esclarecida como deveria ser, né? Pois é, são números altos se considerarmos que Natal, nos últimos 10 anos, ganhou novas varas. Há 20 anos nós tínhamos aqui 5 varas, nós já temos 11. E ainda assim o número de processos praticamente se conserva o mesmo. O que representa, portanto, um incremento de demanda, porque se nós tivéssemos somente 5 varas, cada uma receberia 4.000 processos, um pouco mais por ano. Então, é um volume muito grande, o trabalho realmente é intenso, o número de servidores, apesar da equipe ser dedicadíssima, com muito compromisso público, mas o número de servidores é insuficiente para dar andamento num prazo razoável de tantos processos, mas esse é o mal do judiciário, quer dizer, uma certa assimetria entre demanda e estrutura. Ainda que a gente tenha que reconhecer que o Judiciário da União tem uma estrutura relativamente muito boa, porque alguns estados, a Justiça Estadual tem uma estrutura muito inferior. Alguns colegas da Justiça Estadual trabalham em situações até mais desfavoráveis em relação à demanda e servidores. Então, assim, a equipe que há lá é uma equipe de 13, 14 servidores, eu acho que é insuficiente para a demanda que nós temos, mas é o que há no regulamento nacional, quer dizer, um padrão que tem no Brasil todo, temos que seguir. Então, apesar de todos os esforços, nós não conseguimos entregar a solução no prazo que a gente entende que seria um prazo mais razoável. As audiências ainda demoram 2, 3, 4 meses para acontecer. Mas se considerarmos outras capitais, ainda é uma justiça bastante célere a de Natal. Em algumas capitais, aí as audiências estão para mais de ano. Quer dizer, eu acho que é preciso fazer uma reflexão profunda. O Judiciário brasileiro precisa realmente parar e refletir sobre essa quantidade de processos, até porque nós temos que acompanhar, falando de Judiciário como um todo, nos últimos 4 anos, o estoque de processos tem aumentado. O Judiciário não consegue julgar os processos que recebe. A Justiça do Trabalho é um ponto um pouco fora da curva, ainda consegue. Mas se nós olharmos o Judiciário como um todo, o estoque vem aumentando todo ano. Vem, com certeza, e aumentando e muito. Agora, hoje, uma liminar, um pedido de uma tutela antecipada, na Justiça do Trabalho hoje, ela é deferida ou indeferida
quanto tempo? Hoje você... Não, isso é muito rápido. Isso hoje, é rápido? Rápido porque o processo hoje é todo eletrônico. Então, assim, quando o advogado cadastra uma ação e indica que há pedido de liminar ou de tutela antecipada, esse processo vai diretamente para uma caixa do juiz, uma caixa lá do PJE, e ele não tem andamento se o juiz não olhar. Então, assim, a liminar realmente é algo que hoje pode ser examinada, deferido ou indeferido, mas pode ser examinada rapidamente, às vezes no mesmo dia. Já tive diversos casos examinados no mesmo dia. Às vezes não no mesmo dia, mas na mesma semana, enfim, com prazo bastante razoável. Professor, como é que é a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte, ela é vista, já que você é uma pessoa que viaja muito, né, que dá palestra até fora do país, como é que a Justiça do Rio Grande do Norte do Brasil é vista lá fora? Olha, eu posso lhe dizer assim... Do Rio Grande do Norte para o Brasil e do Brasil para com o exterior? Não, no exterior não... Assim, no exterior ninguém compreende a justiça brasileira, ninguém entende essa quantidade de processos, de fato é algo absolutamente heterodoxo no cenário mundial, né? Porque, em geral, as pessoas cumprem seus contratos, as obrigações, e só em casos realmente mais graves, em situações fora da curva, é que se procura a justiça. Não é aqui que as pessoas, para obter um benefício, têm que ir para a justiça previdenciária, para poder ter uma rescisão contratual paga, tem que ir à justiça. Quer dizer, isso não é uma coisa normal. O que eu tenho hoje estudado e publicado é que a gente tem que parar de considerar como isso sendo normal. Não é normal. Enquanto a gente achar que isso é normal, não haverá solução para a justiça brasileira. É verdade. Porque não há estrutura no mundo que pague. Veja, o judiciário brasileiro é caríssimo. O contribuinte precisa saber disso. Só a Justiça do Trabalho consome quase 20 bilhões de reais por ano. Só ela. Somente ela para existir. Então, assim, eu não estou dizendo que é um investimento que não tem retorno. Eu só estou dizendo que se continuarmos expandindo a justiça para atender uma judicialização da vida, eu acho que chegará um momento que nem vai o Estado não vai ter condição de financiar essa justiça. Então, assim, no exterior ninguém conceberia isso. Às vezes, quando falo com algum colega, enfim, de algum professor de fora, ele pensa que eu estou errando os números. Ele pensa que a gente está colocando zeros a mais quando a gente fala dos custos, né, da justiça brasileira. Internamente, eu diria que o cidadão do Rio Grande do Norte deve acreditar que tem uma das melhores justiças do trabalho do país, né, os melhores tribunais do país. Porque nós temos hoje uma justiça relativamente célere, se compararmos com outras regiões, outros estados, e principalmente nós entregamos sentenças líquidas. Aqui nós temos uma tradição em Natal, no Rio Grande do Norte em geral, de entregar sentenças já com os cálculos. Isso em alguns estados não existe, em alguns estados ainda tem que ser feita uma perícia contábil. Então, assim, temos uma justiça que tem uma tradição de fazer execução de ofício. Isso também não acontece em todo lugar, com essa eficiência. Então, assim, claro, é muito difícil fazer uma avaliação comparada, mas o sentimento que eu tenho é que a Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte não fica a dever em nada no quesito de esforço e excelência no que se propõe a fazer com as condições que tem. É verdade. Como é que o senhor está vendo aí esse problema? Não é na Justiça do Trabalho, mas é no Judiciário, né? No nosso Judiciário, no Rio Grande do Norte, essa greve dos servidores da Justiça da Justiça Comum, do Tribunal, não se pode diferenciar a justiça comum da Justiça do Trabalho em relação a seus servidores, né? São servidores, só que um é federal, o outro é estadual, mas será que realmente eles tiveram uma perda muito grande de salários? A estrutura é outra? Como é que o senhor vê de longe assim essa situação do nosso... Porque está complicada a justiça comum, viu, hoje? É difícil até de longe avaliar. Aqui lá não tenho dados, assim, não conheço a realidade funcional nem remuneratória. Eu também, assim como a maioria dos cidadãos do Estado, eu acompanho esse problema pelos jornais. Agora, talvez seja possível dizer, esse problema no Justiça Estadual tem a ver com o que eu mencionei há pouco. A tendência nossa é de crise no financiamento da justiça. É difícil imaginar que uma estrutura de judiciário, uma estrutura pesada, que precisa de força de trabalho, mão de obra, se sustente com o limite constitucional de 6% do orçamento das receitas correntes líquidas, né? Então, assim, chega um momento que a expansão cobra seu preço, que é atingir um limite. Então, assim, não tem como avaliar se essa crise institucional com essa greve é algo que poderia ter sido administrado antes ou
está bem administrada, eu não teria condição de avaliar isso, e nem gostaria, por uma questão até de respeito à autonomia do Tribunal de Justiça. Mas o que eu devo dizer é que talvez se insira nesse problema. Quer dizer, quanto mais a sociedade precisa de justiça para administrar a sua vida, quanto mais se judicializa a vida, mais você precisa de justiça, de órgãos judiciários. Isso custa dinheiro. Então, nas crises fiscais, quando se reduz a arrecadação, isso reflete diretamente no financiamento dos órgãos do Estado, inclusive no financiamento da Justiça. Então, esse é um problema que a sociedade toda tem que refletir. Nós temos que mudar a forma como nós vemos a justiça e os problemas judiciários. Quer dizer, não deve ser normal que as pessoas... Vou dar um exemplo muito simples para o nosso telespectador compreender. Há alguma razão para que um alimentante, alguém que vai prestar alimentos, a pensão alimentícia, como se chama, tenha que ir ao Poder Judiciário para que o juiz diga, tudo bem, está homologado, porque senão a Receita Federal não aceita? Veja, é uma solução judicializante para uma obrigação, que antes de uma obrigação moral. Quer dizer, para eu prestar uma obrigação moral, eu preciso ir a um juiz, fazer uma ação de oferta de alimentos, contratar um advogado. Veja, isso é disfuncional, isso onera demais. Quer dizer, a Justiça Estadual precisa ter varas de família para atender demandas que não deveriam existir, porque o alimentante quer pagar. Ele que pague. Se o alimentando, portanto, o representante da criança, do adolescente, discutir, divergir, é que vá para a Justiça. Aqui não. Se não for para a Justiça, o Receita Federal não aceita. Não, se não for para a Justiça, não vale. Né? Recentemente, eu tive um caso também, um senhor pescador teve o seu benefício cancelado, não conseguiu receber no período de defesa da lagosta. Aí teve que entrar na justiça para dizer que ele era pescador, porque o Ministério da Pesca e Agricultura não reconheceu. Quer dizer, uma coisa meramente administrativa. O cara tinha todas as provas, tinha a carteira de pescador, tinha a declaração da prefeitura, da cooperativa dos pescadores, e a pessoa, porque usaram lá o CPF da pessoa para comprar um carro e tal, e ele foi impedido por causa disso. Mas isso infelizmente, acontece demais aqui no nosso judiciário. E já é o último bloco, né, Felipe? Já é o último bloco. Estamos chegando ao final, quero agradecer, mas só dizer uma coisa para vocês aí de casa, hein? Próximo sábado, vocês vão ter também a companhia do doutor Luciano Ataíde Chaves. O assunto é tão grande que nós vamos interromper esse programa desse sábado, mas no próximo sábado vamos continuar com o professor Ataíde Chaves. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui do Primeira Instância e dizer que o Primeira Instância está sempre de portas abertas para o seu trabalho. Obrigado. Ia chamar um intervalo, né? Fiquem com Deus. Até o próximo sábado com mais um Primeira Instância. Não esqueça, Primeira Instância, o direito começa aqui. Tchau. Estamos de volta com o seu programa jurídico aqui da TV Mix, o Primeira Instância. E você pode acessar a TV Mix em qualquer parte do planeta. É só clicar www.tvmixbrasil.com.br www.tvmixbrasil.com.br E você também pode acessar o site Primeira Instância. O endereço é www.primeirainstância.com. Então você não perde nenhum instante, nenhum minuto sequer do programa Primeira Instância. Está ao vivo na TV Mix e também fica lá o vídeo no canal do Primeira Instância no YouTube e no site primeirainstância.com. Continuamos aqui com a entrevista com o professor, mestre juiz do trabalho, Luciano Ataíde Chaves. Professor, a conciliação na Justiça do Trabalho, isso vem crescendo a cada ano. Já tem uma semana de conciliação e é bem festejada essa semana. Para o senhor, essa conciliação é válida para a Justiça do Trabalho? Eu acredito que esse tema envolve uma complexidade que nem sempre é levada em conta. Assim, a conciliação é importante?
Mas em que circunstância num direito alimentar e anunciado como irrenunciável? Se o direito do trabalho conceitualmente é renunciável porque o seu caráter é alimentar, uma conciliação não deveria ser algo esperado como uma solução para o pagamento desses direitos. Então, quando é que a conciliação, eu creio que tem espaço? Especialmente quando estamos falando de conciliação judicial, quando estamos diante de uma situação absolutamente residual, uma crise financeira da empresa muito grande, ou mesmo no caso de contratações que, a rigor, não deveriam ser o padrão, contratações de pessoas cujo tomador do serviço não tem condição de pagar. Estamos falando aqui, por exemplo, de trabalho doméstico, de pessoas que ganham um pouco mais de um salário mínimo e têm trabalhadores domésticos. Como solucionar um caso desse sem uma conciliação? Não há renda, não há patrimônio que possa ser expropriado para o pagamento. Porque, a rigor, essas relações de empresas muito pequenas, empresas de pequeno porte, que deveriam ser exploradas em regime familiar, acabam contratando trabalhadores, mas não tem patrimônio, não tem idoneidade financeira. Isso a literatura processual isso resulta processos que a literatura chama de execuções improváveis ou infrutíferas. Quer dizer, teríamos situações concretas que não há patrimônio do réu a ser executado. E a execução é patrimonial. Nesses casos, eu creio que a conciliação é importante, mas é importante nesse contexto. Quer dizer, também um juiz mostrando pedagogicamente que o caminho não é aquele. O que eu tenho notado, no entanto, é que as conciliações se tornaram muito frequentes e isso me preocupa porque gera um efeito pedagógico negativo. É dizer, a empresa deixa de pagar suas obrigações pontualmente para pagar menos e parcelado na justiça. Então, assim, quando a justiça se torna um lugar mais atraente para o devedor, qual o resultado que nós temos? Nós temos um aumento dos processos. Porque é muito mais interessante para o devedor não pagar suas obrigações na origem. Então, o Brasil é o único lugar do mundo que a gente vê as pessoas dizendo assim, o devedor diz ao seu credor, vá para a justiça. Porque essa é uma frase que o credor diz ao devedor, se você não me pagar, eu vou para a justiça. Aqui no Brasil é o contrário. Quando você quer impingir a alguém um sofrimento, uma dor, você manda o credor buscar na justiça. Então, essa inversão mostra muito o padrão ético das relações obrigacionais no Brasil. E, de certa maneira, explicam essa pletora de processos que nós temos, milhões de processos por ano. Então, assim, eu acho que a questão da conciliação é importante, tem seu contexto, seu cabimento, mas desde que se leve em conta os efeitos práticos de algumas conciliações. Seria caso a caso, né, professor? Caso a caso, com critérios. Com critérios, porque assim, depois da sua brilhante aula que eu tive na pós, eu fiquei refleti bastante sobre a conciliação trabalhista. Porque conciliação trabalhista, tem alguma conciliação que a empresa chega, não, eu vou conciliar, vou lhe pagar mais um pouco. A conciliação é sempre para baixo, né? E realmente tem que ser com critérios e caso a caso, porque, como o senhor falou, uma relação de empregado doméstico, por exemplo, pode-se haver um dano moral, pode-se haver ali uma conciliação. Agora, uma verba, que é um número exato, que está devendo, aí você conciliar isso fica meio... Mas... Não, inclusive, se você me permitir dar um exemplo, há casos que a gente trabalha essa ideia ali na sala de audiência e o resultado é impressionante. Muitas vezes se busca a justiça, se propõe um acordo pagando menos e algumas vezes eu digo, por que pagar menos? Se o valor aqui, o valor devido não é esse aqui, a empresa fechou? Não. Ela está em dificuldade financeira? Não. Então por que vai pagar menos? E há casos em que o trabalhador aceita receber menos, mas o juiz não aceita. Porque o juiz não é obrigado a homologar um acordo, ele não é obrigado. Ele homologa se entender que o acordo é razoável. Então, nessa hipótese, nesse caso concreto que eu mencionei, eu apenas perguntei à empresa por que não pagou, não me justificou, perguntou por que queria pagar menos, não me justificou, e apenas eu agendei uma data para pagar integralmente com a multa do atraso, e ela pagou. Então, no fundo, o que há é uma estratégia, né? Estamos falando aqui com uma análise econômica desses atores sociais, né? Há uma estratégia econômica de tentar levar o caso para a justiça e espantosamente se pagar menos. É algo que eu tenho assim, me manifestado já há algum tempo, tenho falado isso publicamente, tenho colocado isso para os advogados e juízes. É apenas minha opinião, é bem verdade, mas eu tenho visto que isso pode ser um aspecto que colabora
para o crescimento do volume processual da Justiça do Trabalho, que não pode ser considerado uma coisa normal. Então, longe de ser apenas uma litigiosidade que reflita as dificuldades econômicas, não, há também uma estratégia econômica aí, de perdas e ganhos, que é considerada pelos atores sociais, porque eles pensam nisso. Tudo, no fundo, tudo é dinheiro. Então, tudo que se puder fazer para economizar dinheiro e aumentar mais valia será feito. Com certeza. Vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta, já com o último bloco do Primeira Instância, aqui, hoje, entrevistando o professor, mestre e juiz do trabalho, Luciano Ataíde Chaves. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.